Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, Mateus, o Evangelho da Igreja. Nós estamos estudando acerca dos Evangelhos. Essa revista veio maravilhosa, muito assunto aí importante que nós estamos discorrendo nesses dias. O tema desta manhã é esse aí que nós já falamos, o Evangelho da Igreja. Você sabia que Mateus é o único evangelista que vai fazer referência à igreja? Os 4 evangelhos não fazem nenhuma referência, não usam esse termo. Mateus é o único evangelho que vai fazer menção da eclésia, da igreja que está historicamente surgindo agora através de Jesus. Por isso, merece aí, segundo o autor, o destaque, o fato de o termo ter sido utilizado por Jesus nas 3 ocorrências, aí em Mateus 16, 18, Mateus 18, 17. O que significa a palavra igreja? Muitos irmãos já sabem o que significa a palavra igreja, né? Ela é transliterada para igreja, no original grego é eclésia. Aliás, são 2 palavras gregas que foram enfaticamente transliteradas e abordadas por nós, porque elas fazem parte do nosso cotidiano aqui cristão, que é o batismo e igreja, né? Batismo no original grego e eclésia. O batismo, ele foi assim transliterado de uma forma um pouco assim errada, e dá uma interpretação para que outras denominações, por exemplo, batismo através de imersão, outros através de fusão, né? Jogam mais água, outros jogam só uns pinguinhos de água. Nós batizamos através da imersão, né? Imersão. Eu gosto muito do batismo por imersão. Eu tenho dificuldade de aceitar assim o batismo por aspersão. Tenho mesmo dificuldade. Principalmente nós temos muita água, né, irmãos? A não ser que a gente esteja na África, um lugar muito difícil, inóspito, né? Seco, árido. Aí a gente quer batizar, joga um copo d'água, aí eu acho que funciona. Mas aqui a gente tem muita água, né, irmãos? A gente não precisa economizar. Isso aí. Eu gosto muito do batismo por imersão. E a verdade, a palavra no original batismo, no grego, é imersão. É imersão. E a palavra eclésia, ela é uma junção de 2 palavras, ek, fora, e chamar. Essas 2 palavras se juntam, e aí nós temos a palavra eclésia, aqueles que foram chamados para fora. Era muito comum, meus irmãos, esta eclésia nos tempos de Jesus, especialmente na cultura grega, onde havia esses ajuntamentos na sociedade. Eles escolhiam algumas pessoas, com certeza, importantes, relevantes naquela sociedade, para tratarem de assuntos pertinentes àquela sociedade. Por isso, a Bíblia vai aqui traduzir em muitas situações aqui o nome eclésia por assembleia, ajuntamento, multidão, mas o termo original é eclésia. E aí, Jesus diz o seguinte: olha, os gregos têm a sua eclésia, seu ajuntamento, sua assembleia, sua congregação. Os judeus também têm a sua assembleia, sua eclésia. E agora vocês estão me seguindo, me chamando de Senhor, vocês estão aí sendo meus discípulos, eu preciso estabelecer agora a minha eclésia. Eu preciso estabelecer agora a minha assembleia, a minha congregação. Os gregos têm, os judeus têm, agora eu vou estabelecer a minha assembleia também, a minha congregação. Quando eu falo assembleia, não estou falando sobre a Assembleia de Deus não, viu, irmãos? Eu tinha um pastor que o pessoal sempre perguntava para ele: pastor, só a Assembleia de Deus é para o céu? Ele falava: só a Assembleia de Deus. Mas por quê, pastor? Eu falei: porque a Assembleia do diabo não entra lá, né? Só de Deus. Só lembra dele, pastor Geraldo, pai do pastor Efraim, ele era muito brincalhão. Só a Assembleia de Deus. Então, quando fala Assembleia, está falando aí no sentido universal, no sentido genérico da palavra. Então, meus irmãos, a menos que Jesus tenha falado grego nos textos destacados anteriormente, uma possibilidade quase remota é provável que eclésia seja uma tradução da palavra hebraica kaal, que significa assembleia, independente de quaisquer
elucubrações, o fato de a definição ter partido de Jesus é algo extraordinário, pois o mestre naquela ocasião estava designando o grupo formado por seus discípulos e por aqueles que viriam a crer no seu nome. Então, meus irmãos, o que acontece aqui nesse texto, quando Jesus diz assim, olha, eu vou estabelecer a minha igreja, é um desdobramento tremendo, tremendo para a história da nossa salvação e para a teologia também, porque Jesus está aqui, meus irmãos, colocando um marco histórico na história da nossa salvação, no desenvolvimento da nossa salvação, no projeto que nasceu no coração de Deus e que agora está sendo executado através de Jesus. Então isso aqui, meus irmãos, é um grande divisor de águas na história da salvação. Esse momento aqui é extremamente crucial. Então nessa lição, nós veremos que a igreja é uma estrutura espiritual cujo centro é Cristo, e seu propósito primordial é manifestar sua obra salvadora e transformadora na vida do ser humano. Então, se você entendeu o que é eclésia, chamados para fora, você se sente um privilegiado nessa manhã, porque dentre essa multidão enorme que existe aí fora, né, você foi chamado por Deus para fazer parte desta igreja. Isso é um privilégio, meus irmãos. Você foi chamado por Deus para fazer parte dessa assembleia, desse ajuntamento, dessa congregação do Senhor. Por isso agora você é chamado povo de Deus, igreja do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Primeiro tópico da nossa lição é falar sobre a origem da igreja. É bem verdade, meus irmãos, que desde a história primeira, Deus escolhera um povo para lhe servir, para ser alvo da sua graça, para ser alvo das suas bênçãos, das suas promessas, para ser receptáculos da sua promessa, para ser o reflexo da sua glória. É por isso que o pessoal fala assim, Israel é o povo escolhido por Deus. Israel não é nem escolhido por Deus, Israel é criado por Deus. Israel não existia. Deus criou Israel. Criou através de Abraão, que estava lá na Mesopotâmia, entre todos aqueles ídolos. Escolhe ele, você conhece muito bem a história, e através dele Deus vai desenvolver, Deus vai criar esta nação chamada de Israel para ser prosélito neste mundo, para ser evangelizadores, para refletir a sua glória neste mundo. Então, essa ideia de igreja, de eclésia, de assembleia, de congregação de Deus, estava no coração de Deus há muitos anos, né? Desde a eternidade. É por isso que Paulo vai dizer que nós fomos, meus irmãos, escolhidos desde a fundação do mundo. Mas a igreja do Novo Testamento, ela tem a sua origem histórica. E a sua origem histórica, ela tem seu início através de Jesus, que veio a este mundo aqui para nos salvar. Portanto, nessa ocasião aqui, Jesus está junto com os discípulos e ele faz uma pergunta muito pertinente. Em Cesareia, Jesus está ali de férias, né, ou tirando uma folga, né, diz que pastor não pode tirar folga, né? A irmã falou para mim, pastor, o senhor não pode tirar férias, o diabo não tira férias. Eu falei, irmão, eu não mandei ele ser diabo, ele escolheu ser diabo porque ele trabalha 24 horas, né? Problema dele, não é não, pastor? Eu preciso de férias, os pastores precisam, até Jesus tirou férias, né? Não mandei ele ser diabo, porque ele trabalha 24 horas, e o trabalho dele contra nós ainda não vai funcionar, né, irmão? Não vai funcionar. Portanto, Jesus está de folga e ele faz uma pergunta para os seus discípulos: o que é que os homens estão dizendo que eu sou, que o Filho do Homem é? Jesus não está fazendo aqui um teste de popularidade. Jesus, meus irmãos, está fazendo aqui um teste de identidade. Na verdade, Jesus não queria saber o que os outros estão dizendo acerca dele. Jesus estava querendo corrigir a interpretação que os discípulos estavam tendo acerca dele. Jesus está preocupado com a sua eclésia, com a sua igreja, que é agora o seu colégio discipular. E aí, meus irmãos, nessa ocasião, nós temos a célebre, a ontológica confissão de Pedro, né? Antes os discípulos disseram, olha, o pessoal está dizendo que o senhor é Elias. Para os judeus, Elias era o maior dos profetas. Outros estão dizendo que o senhor é Jeremias. Para eles, Jeremias é o mais importante também dentre os profetas maiores, o último livro da Torá, ali da coleção dos profetas. Então, eles estavam tendo uma boa conotação acerca de Jesus, o pessoal. Outros estão dizendo que o senhor é João Batista.
Mas e vocês? O que vocês acham quem eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é extraordinário. Pedro recebe um manto aí, como diz o pessoal, né, direto do céu aí. Uma revelação tremenda da parte de Deus. Tu és o Cristo. No imaginário judaico, um Cristo daquele que não seria um guerreiro político para libertar Israel dos opressores. Essa revelação tem importância enorme, porque os judeus olhavam para Jesus e diziam: esse aí, o Messias nosso, porque Cristo no grego é mesmo que Messias, né? No hebraico, mas esse aí, nosso Messias, dessa forma, vivendo como um peregrino, um andarilho nessas ruas aqui, empoeiradas, não. Mas aí, meus irmãos, vem Pedro e diz: eu reconheço, o Senhor é o Cristo. Isso aqui é extraordinário. O Senhor é o Messias tão esperado por nós. E aí Jesus disse: olha, Pedro, não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito que te deu essa interpretação. Portanto, tu és pedra, uma pequena pedra, uma fagulha de pedra. E sobre esta pedra, aí Jesus faz um trocadilho, né? Ele disse: eu estabelecerei a minha igreja. Sobre esta pedra, que pedra é esta? Não é Pedro não, irmãos. A igreja católica vai dizer que é Pedro, que Pedro foi o primeiro papa. Se eles disserem que Pedro foi o primeiro papa, eles vão ter um problema tremendo eclesiológico, né? E teológico também, porque Pedro era casado, né? Papa não pode casar, né? Pedro tinha muitos defeitos, né? Logo um pouquinho aqui, meus irmãos, adiante, ele vai contrapor aquilo que Jesus vai dizer. Jesus disse: olha, eu vou morrer, vou partir e tal. Ele: não, Senhor, tenha dó de ti mesmo, não é bem assim. Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Que coisa impressionante, meus irmãos. A mesma hora que a gente pode ser usado por Deus, o diabo pode tomar nossa boca. Que negócio estranho esse negócio, não é? Se aí não vigiar. E olha que Pedro estava perto de Jesus. Imagina você perto do José Marques, hein, irmão? Perto do seu esposo, da sua esposa, hein? Portanto, meus irmãos, o Pedro tinha problemas terríveis, né? O próprio Paulo vai repreender ele lá na cidade lá na região da Galácia. Paulo havia pregado lá naquela região, os gentios se convertido, e Pedro foi visitar lá, e Pedro todo alegre, misturado no meio deles lá, né? Daqui a pouco chegaram os judaizantes. Aí Pedro quis se comportar como os judeus. Junto com os gentios, ele vivia uma coisa, junto com os judeus, ele fazia outra coisa. Foi só os judaizantes chegarem na Galácia, está lá Pedro com um prato na mão, com um pernil dentro do prato. Olha, quem colocou esse pernil aqui? Olha, essa carne de porco eu não como. Paulo repreendeu duramente, né, Pedro, e disse que a coisa não era bem assim. Portanto, meus irmãos, quando Jesus faz esse trocadilho, Jesus está dizendo: olha, Pedro, sobre esta sua confissão estabelecerei a minha igreja. Era tudo que Jesus precisava. Que a sua igreja, a sua eclésia reconhecesse que ele fosse o Cristo, o Messias enviado de Deus. A partir dessa confissão, ele disse: eu estabelecerei a minha igreja. A partir desse... aliás, meus irmãos, a igreja, ela foi chamada para isso, para dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que no último versículo que João escreve, aí abra a sua Bíblia, em João capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, olha aí os últimos versículos. João escreve só até o capítulo 20. Você vai dizer: pastor, o senhor errou. Tem o capítulo 21 de João, não escreveu o capítulo 21. O capítulo 21 que foi um adendo que se fez depois. João escreve só até o capítulo 20. E no capítulo 20 ele termina assim este evangelho: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, a partir dessa verdade aqui, a igreja é estabelecida. A partir dessa verdade aqui, meus irmãos, a comunidade cristã subsiste. Que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus.
Por isso que é um marco divisor essa confissão de Pedro. Ele estabelece com essa confissão aí, meus irmãos, a criação histórica da igreja. Porque nenhuma igreja pode subsistir, meus irmãos, sem essa ideia de Jesus como Filho de Deus. Se você sair fora e perguntar aos mormons quem é Jesus, eles vão dizer: Jesus é o irmão mais velho de Lúcifer. Os testemunhos de Jeová vão dizer que Jesus é um Deus em miniatura. Os muçulmanos, meu cunhado era muçulmano. Interessante que os 4 filhos são todos crentes hoje, né? Até o Muhammad, que é Maomé, o nome é pastor de uma igreja. Já viu um pastor chamado Maomé? Meu sobrinho é pastor, chama Maomé. Se você perguntar a um maometano quem é Jesus, ele vai dizer: Jesus é um dos profetas, como foi Maomé. Se você perguntar a um espírita, ele vai dizer: Jesus é o médium mor. Mas se você perguntar à igreja de Jesus, a igreja está aqui para dizer: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que essa confissão de Pedro, meus irmãos, é de extrema importância. Não tinha outro momento mais propício para Jesus estabelecer a igreja. Jesus criou toda essa situação para que essa confissão fosse feita e para que ele colocasse o marco aí da criação da sua igreja. A igreja, ela parte daí. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, sobre esta confissão, não sobre Pedro. Não, Jesus faz um trocadilho. Tu és Pedro, uma pequena pedra. Tu és Petros, pequena pedra. Mas sobre esta Petra, aí ele usa outro termo. Esse nome rocha, que é a sua confissão, não está no texto assim, mas que é a sua confissão, eu estabelecerei a minha igreja. Portanto, Jesus é o fundador da eclésia. Ele é o fundador desta igreja. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, já vimos aqui sobre esse detalhe, da fragilidade dessa inverdade que diz aí o catolicismo romano, que Jesus, que Pedro é esta pedra, né? Porém, isso não é verdade. É a confissão de Pedro que é esta pedra. A igreja jamais poderia ser edificada sobre Petros, um fragmento de rocha inconstante. Ela está firmada sobre a Petra, a rocha irremovível, inabalável. Não podemos ter dúvida acerca disso. O próprio Pedro lá na frente vai dizer que Jesus é a pedra de esquina angular, que foi rejeitada pelos edificadores. Amém? Tem outro texto de lá que ele vai dizer que Jesus é a pedra viva. Portanto, meus irmãos, não há base, não há fundamento para essa ideia do romanismo, do catolicismo. A igreja, ela pertence a Cristo, ela foi fundada por Cristo e ela pertence a Cristo. E Jesus não deu procuração dela para ninguém, viu? Tem muita gente que acha que tem procuração da igreja. Tem gente que se sente o dono da igreja. Mas ser dono da igreja é complicado, sabe por quê, irmãos? Para ter igreja tem que morrer e ressuscitar. Tem. E só Jesus entende esse negócio, viu? Não tenta morrer e tentar ressuscitar não, que você não vai conseguir, viu? Para ter igreja tem que morrer e ressuscitar. Interessante, meus irmãos, que a Bíblia fala que o Pai o ressuscitou, o Espírito ressuscitou, mas tem outro texto na Bíblia que diz que Ele mesmo ressuscitou. Ele mesmo ressuscitou. Então Jesus, Ele é o dono da igreja. A igreja pertence a Jesus, porque esta igreja foi comprada por Ele. Ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Sabia que você tem dono? Que Jesus te comprou? Ele não comprou gato por lebre, não. Ele sabia que a mercadoria não prestava, mas ele comprou a si mesmo. Viu? Ele te comprou a si mesmo, nos comprou a si mesmo, porque Ele nos ama. Nos ama. E esse amor é tão grande que Paulo disse assim: ora a Deus para vocês compreenderem a profundidade, a altura, a largura, o comprimento desse amor. Não dá nem para explicar, né, irmãos? A gente olha para a gente assim: meu Deus, como é que o Senhor faz isso na nossa vida? Como é que a gente é alvo das bênçãos do Senhor assim? O Senhor nos ama, como é que esse amor não dá para explicar? Mas Ele nos ama muito. A igreja então pertence a Ele. A igreja é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Ele diz: edificarei a minha igreja.
a minha igreja. Portanto, meus irmãos, seu precioso e inocente sangue vertido na cruz foi a moeda que ele usou, como o próprio Pedro vai dizer, não fomos comprados por ouro, prata e nem pedras preciosas, mas pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Esta foi a moeda que ele usou para nos comprar. Amém? A autoridade da igreja. Em Mateus 23:13, escribas e fariseus foram repreendidos por Jesus pelo fato de fecharem aos homens o reino dos céus. Os fariseus, meus irmãos, eles eram complicados demais. Eles tinham um tal de Hagadá, Halacá, não é língua estranha não, viu, irmãos? Era um acréscimo, acho que o Halacá era um acréscimo das leis. Eles criavam tantos fardos, tantas dificuldades. Ah, vocês não podem comer o ovo que a galinha coloca no sábado, olha só. Eles acresciam aquelas leis. Eles fechavam as portas cada vez mais. Havia uma ramificação farisaica chamada de judeus da perda de sangue. Sabe por quê? Eles andavam com os olhos semicerrados nas ruas para não contemplar as mulheres. Por isso eles eram chamados de judeus da perda de sangue. Tropeçavam, machucavam. E eram chamados de judeus da perda de sangue. Num radicalismo tremendo, mas era tudo, meus irmãos, uma forma teatral de expressar aquela religiosidade. Eles tinham mais contato com a lei do que com Deus. Eles substituíram Deus pela lei. É igual os crentes hoje, que só ficam falando graça, na graça é graça, como se a graça fosse Deus. A graça não é Deus, viu, irmão? Tem uma denominação aqui em Goiânia, que tudo para eles é graça. É graça, não, é a graça. Parece que a graça virou Deus. Eu vi até um pastor falando esse dia que você pode estar num motel, vestindo a roupa com outra mulher. Se Jesus voltar, se eu for escolhido, você vai subir, porque é a graça. Eu nunca vi uma graça engraxar a gente de pecado desse jeito. Calvino vai dizer que a graça que salva é a que santifica. Eu nunca vi isso, pastor Salmo. Aí só fica aí de graça. Graça para pecar? Que graça é essa? Meus irmãos, graça não é Deus. Graça é o meio que Deus usa para nos salvar. Deus continua sendo Deus. Amém, meus irmãos? O povo no Antigo Testamento substituiu a lei por Deus. Eles não tinham relacionamento com Deus, só com a lei. Não, porque a lei diz isso. A lei é isso, a lei é aquilo. E cadê Deus? Por isso que o texto vai dizer que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Jesus tinha graça, mas Jesus tinha verdade. Jesus tinha verdade, mas também tinha graça. E eles fechavam as portas cada vez mais para as pessoas não entrarem. Dificultavam cada vez mais para as pessoas não entrarem. Eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Tinham tantas leis, tantas dificuldades, que Jesus vai dizer, olha, o meu fardo é leve, viu? Meu jugo é suave. Meu jugo é suave. Portanto, meus irmãos, Jesus vai mostrar para os judeus que agora as chaves para se entrar no reino não estavam mais com os judeus. As chaves agora estavam na mão da sua eclésia, na mão da sua igreja. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque tem tanta gente invocada. Eu gosto de Israel. Eu quero ir lá, né? Eu estava conversando com o Luiz Saião, eu quero ir com ele. Diz que ir com ele é a mesma coisa de... É um craque nesse assunto. Ele é o maior hebraísta do Brasil hoje. Eu quero ir com ele lá. Quando chega lá, diz que os próprios judeus falam assim, fica com ele que ele entende mais do que a gente, né? Mas ele falou assim, até hoje, eu já fui umas 200 vezes lá, mas até hoje eu não acostumo com aquela terra, né? A senhora já foi lá, né, irmão pastor Saulo? Mas, meus irmãos, o que a gente às vezes vê hoje, uma certa idolatria quanto a Israel. Você sabia que lá em Israel, a maioria da população nem crê em Deus? Meus irmãos, nem crê em Deus. O maior número de ateus está em Israel. Você vê que a pessoa lá orando, que são os ortodoxos que conservam ainda, mas a maioria do povo judeu nem crê em Deus. E tem gente crente invocado, achando que Israel tem muita coisa para ensinar. Meu irmão, você é eclésia de Jesus. Aquilo que Israel não tem, você tem o Espírito Santo. A igreja está acima de Israel hoje, como, né?
Está acima dessa questão espiritual, porque a igreja, meus irmãos, é a Assembleia de Jesus. Você é povo de Deus agora. Os israelitas são descendentes de Abraão, as promessas de Abraão. Meu irmão, a mesma promessa que Deus tinha para aquele povo, através de estendeu a igreja. Paulo vai falar isso aos Gálatas, né? Quando defende lá aquele pessoal que ganhou para Jesus na Galácia e que estava sendo evangelizado a voltarem para o judaísmo. Não, nós somos herdeiros. Aí, através de Abraão. Amém, meus irmãos? Portanto, a autoridade agora está com a igreja, porque Jesus vai dizer: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus está falando aqui sobre disciplina. Disciplina. A igreja precisa, é necessária executar a disciplina. Mas, meus irmãos, não obstante usar a disciplina, a igreja precisa ter alguns cuidados importantes. E aí Jesus, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, vai nos mostrar o cuidado que a gente tem que ter agora como igreja do Senhor, como eclésia. Porque nós temos aí em Mateus 18 o quarto sermão de Jesus. E esse sermão agora é de extrema importância, porque ele é chamado de o sermão comunitário, o sermão para a igreja, o sermão para a eclésia. A igreja está formada, Jesus estabeleceu a igreja, agora essa igreja precisa ter alguns cuidados. Jesus vai assentar os seus discípulos à sua volta e vai dar instruções necessárias para eles observarem como igreja. Portanto, primeira coisa que Jesus vai destacar aí, não vou ler o texto, do capítulo 18, do versículo 1 ao 5, é acerca da sensibilidade. Eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o menor no meio deles. Jesus disse: agora não tem maior nem menor, todos são iguais. E Jesus pegou uma criança, a criança tem uns interesses tremendos, né? E deu para eles uma lição tremenda. Mateus 18, você não pode ler ele sem ler Marcos 9. Ele tem uma ligação com Marcos 9, porque Jesus está voltando para Cafarnaum junto com os discípulos, e no caminho estão discutindo quem era o maior, quem era o menor, e coisa e tal, e Jesus caladinho. Mas quando Jesus chegou em casa, sentou eles toda à sua volta e pregou esse sermão aqui, chamado o sermão comunitário. Vocês agora são igreja, eclésia, vocês precisam aprender uma coisa: aqui não tem maior, não tem menor. Aquele que quiser ser o maior, será o menor. A igreja de Jesus é assim. Aqui não tem ninguém grandão, viu? Aqui não tem ninguém maior do que o outro. Todos aqui são iguais. Todos aqui estão em pé de igualdade na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Uns são chamados para alguns cargos mais eminentes, mas não faz dele aí uma pessoa maior do que a outra, de forma alguma. Todos estão na mesma condição. Depois Jesus vai falar sobre a advertência para não causar pecado. Do versículo 6 ao versículo 9, aliás, a primeira parte ele fala sobre humildade, humildade, viu? E a outra parte sobre a sensibilidade. Então a primeira parte, humildade. Você nunca consegue humilhar o humilde. Quem é humilde, você sabia disso? Tem gente que fala assim: eu fui humilhado. Então você não é humilde, irmão. Você foi humilhado, né? Quem é humilde não pode ser, não tem como ser humilhado. Diz que o William Carey, quando chegou das missões da Índia, alguém quis humilhar no meio da multidão e disse: eu sou William Carey, disse que o senhor era sapateiro antes de ser missionário. Ele disse: não, meu filho, te informaram errado, eu era ajudante sapateiro. Como é que você humilha o humilde? Não tem jeito. Então Jesus ensina aqui sobre a humildade. Tem aquele em 370 nosso, que lá na nossa igreja não canta assim, mais humilhado. Ninguém pede para ser humilhado, né, pastora? A gente canta lá assim: mais humilde e cheio de amor, né? Não vai pedir para ser humilhado, não. Então, meus irmãos, Jesus ensina sobre humildade. Seja humilde nessa nova congregação, na igreja de Jesus. Tem tanta gente querendo ser grande aí, né, irmãos? Tem tanta gente querendo ser 2, né?
Esse dia um camarada me entregou um cartão assim, isso aqui é o meu ministério. Eu peguei o cartão, o nome dele desse tamanho, o nome de Jesus pequenininho no cartão. Eu falei, esse é poderoso mesmo, né? Então, meus irmãos, tem muita gente querendo ser importante, tem muita gente no mesmo meio que parece mais executivos aí do mundo secular do que pastores de igreja. Nossa, eu fiquei impressionado o dia que eu encontrei com aquele Ian Murray, dando uma palestra aqui em Goiânia. Um foi co-pastor do Dr. Mark Lloyd Jones, eu estava com um livro dele na mão. Eu falei, Dr. Ian Murray, eu falei não, que ele falava inglês, não sei falar, né? Falei, fala para ele, como é que fala? Autografei esse livro. Ele vinha assim com a pasta na mão para dar aula naquela hora. Irmão, sabe o que ele fez? Eu fiquei assustado. Ele não tinha onde colocar aquela pasta, ele colocou ela no chão. A maior presteza comigo, colocou ela no chão e deu autógrafo e pegou e fez questão de pegar aquela pasta do chão. Ah, pastor, isso revela humildade? Você pode até não ser. Para mim foi um gesto de muita humildade. A forma que ele me atendeu. Estava em São Paulo um dia, lá no estande da editora Vida, e a gente esperando o Philip Yancey. Nossa, o Philip Yancey vai vir, o Philip Yancey, o pessoal tudo. Aí chegou aquele homem. Aí eu cheguei tendo um amigo meu, falei assim, como é que fala em inglês aí, campeão de venda? Aí ele me ensinou a palavra, eu cheguei nele e falei, ele quis falar mais, eu não sabia mais, né? Eu falei, não, é só tem mesmo. Eu só pediu, ele falou obrigado, né? Thank you, né, tal. Mas eu não sabia, ele quis prolongar a conversa, eu falei, é só isso mesmo. No outro dia, quando eu cheguei no estande, meus irmãos, pela manhã, sabe quem estava varrendo o estande? O Philip Yancey, com a vassourinha na mão, varrendo o estande da editora Vida. Ah, meu Deus, eu tinha que ter filmado aquilo. Naquela época não sei se tinha Facebook, meu irmão. Eu tinha que ter postado uma foto daquela, um vídeo daquele. Tem tanta gente querendo ser grande, né, irmão? E a gente não é nada sem a graça de Deus, não é verdade? Nada. Humildade, Jesus nos ensina, meus irmãos. Jesus nos ensina também, meus irmãos, aqui acerca da sensibilidade, do versículo 6 ao 9. Ele fala sobre a questão aí para nós não causarmos escândalos na vida daqueles pequenos. Porque se você causar um escândalo na vida de uma pessoa pequena, uma pessoa que está iniciando na fé, um pequenino, segundo Jesus aqui, você pode pegar uma corda e amarrar no pescoço e jogar no mar. Viu? Tem tanta gente em nome da liberdade aí, pastor Salmo, escandalizando o outro irmão que é fraco. Ah, minha liberdade. Irmão, você não sabe o que é liberdade. Cristã não. Quando Paulo aborda a questão da liberdade, 1 Coríntios capítulo 8 e 10, ele diz o seguinte, na minha liberdade eu escolhi não ofender a liberdade de vocês. Que coisa impressionante. É isso que Paulo vai dizer. Na minha liberdade, eu podia escolher uma mulher irmã como os outros demais discípulos, Paulo e Barnabé, Pedro e Barnabé e outros tantos que tiveram mulheres, que têm suas mulheres. Mas na minha liberdade, eu escolhi respeitar a liberdade de vocês e andar sozinho. Na minha liberdade, eu poderia pegar de vocês oferta. Mas na minha liberdade, eu respeitei a liberdade de vocês e não peguei a oferta de vocês, peguei a oferta de outras igrejas. Então é isso que Paulo está dizendo, na sua liberdade, respeite a liberdade do outro. Você está entendendo, irmão? Esse dia eu vi um irmão virando uma taça de copo de vinho na boca, dizendo, eu sou livre, tenho liberdade, perto do outro irmão escandalizando. Eu falei, você não sabe o que é liberdade. Na sua liberdade, você tem que respeitar a liberdade do outro, que é fraco e não suporta você beber aquela taça de vinho. Você está me entendendo, irmão? Eu fui agora no interior, junto com o pastor Tiago Ramos, ali em Goiatuba, na igreja. Quando eu cheguei lá, eu percebi o jeito que era a igreja. Muito radical. E o pastor até já preparou a gente. Aqui a gente conserva os usos e costumes e tal, porque é o nosso pastor presidente e tudo mais. Então, o que eu tenho de chegar lá e provocar, meus irmãos, a liberdade que eles têm de serem assim e afrontarem a liberdade deles, com o meu jeito? Não tem que fazer isso, pastor. Isso é pecado. Isso é pecado. Na sua liberdade, respeite a liberdade do outro. Se ele não suporta ver você comendo carne, não coma carne perto dele. Respeite a liberdade dele. Amém, irmãos? Ah, estou sendo teatral. Não é nada disso não. Você está respeitando a liberdade dele. Eu achei interessante um dia,
Eu estava com o Dr. Shed, nós fomos num lugar, ele foi ministrar, era um espaço acadêmico, ele subiu o nível da palavra. Ali era uma exegeta pregando, com o texto todo grego na mão. Falei, meu Deus. Aí nós fomos para uma igreja, Assembleia de Deus, de irmãos bem simples. Ele mudou até a indumentária, ele colocou o paletó, colocou uma gravata, que ele sabe que a Assembleia de Deus é mais conservadora, e baixou o nível da palavra e socializou a mensagem. Todo mundo entendeu. E achei aquilo fantástico, pastor Salmo. Tem gente que gosta de afrontar o outro na sua liberdade. Não faça isso. Faz o contrário. E para afrontar, e às vezes até para aparecer. Não dá entendimento para ninguém. E a verdade exige simplicidade. E como disse um grande teólogo, quem prega difícil demais faz o jogo do diabo, porque joga sementes, ninguém entende nada, a semente fica pelo caminho. É verdade, irmãos. A verdade exige simplicidade. Agora, ser simplista não quer dizer que você seja simplista. Você pode ser simples sem ser simplista. Jesus mandou a gente ser humilde de coração, não é humilde de mente não, viu? Amém, irmãos? Portanto, meus irmãos, Jesus vai dizer assim, não escandaliza um pequenino não. Tem muita gente fora da igreja hoje, porque viu o seu líder se comportar de forma totalmente errada. Eu tenho um cuidado, irmãos, que esse negócio de pastor, o nome é muito sério, né, pastor, o título, né? É um cuidado que a gente tem que ter, porque se você escandalizar um pequenino, irmão, cuidado, coisa séria. Chega um bebê na fé aqui, os primeiros dias, tenha cuidado com ele, para ele não se escandalizar, com o seu palavreado, com o seu jeito, com as suas atitudes, com as suas ações, né? Tão complicado, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não causar escândalo para um pequenino. Jesus está dizendo aqui na igreja dele, na assembleia, você precisa se policiar para não escandalizar um pequenino. Você está me entendendo, irmão? Então vamos lá. Jesus vai falar outra coisa mais aqui. Ele vai falar, ainda no capítulo 18 do sermão comunitário, acerca da compaixão. A igreja precisa ter disciplina, mas ela precisa ter compaixão. Versículo 10 ao 14. Olha aí, tome cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhum desses pequeninos se perca. Portanto, na igreja de Jesus precisa ter compaixão. Vá atrás daquelas pessoas. Não é daquele empresário rico que pode dar uma ajuda para você não, viu? Mas daquelas pessoas simples também, todos são importantes, são vidas. Deus ama é vida. Deus não quer saber quanto o cara tem na conta bancária dele, o que ele possui. Deus quer, meus irmãos, que ele esteja na casa dele. Deus está olhando para a vida dele, para a preciosidade que existe ali da sua alma. Amém, meus irmãos? Portanto, Jesus depois vai falar sobre a questão do perdão. O perdão, não precisa nem, meus irmãos, escorrer muita coisa, não é verdade? Ele vai falar como é importante o perdão nessa nova comunidade. Tem muito crente aborrecido com o outro aí, dizendo que não perdoa, dizendo que está magoado e coisa e tal, e está ceando na igreja. Faça isso não, viu, irmão? Paulo vai dizer que se você não é capaz de almoçar junto com o irmão, você também não é capaz de tomar a ceia com ele na igreja. Não é. Você não está apto a tomar ceia na igreja. Portanto, vai lá, conserta com seu irmão, rapidamente. Se você está certinho, peça perdão a si mesmo, corrija a situação, viu? Para que você possa ser aceito por Deus e a sua oração acolhida pelos anjos. Amém? Nós temos aqui que a igreja é a representante de Cristo. Representante de Cristo. É tão importante essa questão da unidade da igreja, irmãos, que no capítulo 18 aí, só voltar um pouquinho aqui, Jesus vai dizer assim, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí o dia da chuva não aparece ninguém na igreja, a gente usa esse versículo, né, irmão?
Apareceu, caiu uma chuva forte, como caiu agora esses dias em Goiânia, né? Muito granizo. Aí eles, não, irmão, fica tranquilo, nós estamos em 4, 5 aqui, mas se não tiver 2 ou 3, ele está reunido. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está falando sobre unidade da igreja. Jesus está dizendo o seguinte: onde tem unidade, pode ter 2 ou 3 que eu estou presente, não precisa ter multidão. Mas onde não tem unidade, pode existir uma multidão, eu não estou presente. Essa é a ideia. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque se Jesus está só onde tem 2 ou 3, e quando você está sozinho no quarto orando, ele não vai estar lá com você, não é verdade? Então a ideia é esta: Jesus está enfatizando a unidade da sua igreja, da sua eclésia. Precisa haver unidade. Portanto, a igreja, ela é representante de Cristo, não é uma pessoa, não é um líder espiritual que é representante de Cristo, é a igreja. E como representante de Cristo, esta igreja, ela observa 2 ordenanças. Primeira, a ceia do Senhor. A ceia, meus irmãos, ela tem como símbolo o pão e o vinho, que são símbolos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, e elas são aí usadas com esses elementos para promover a comunhão entre a igreja e o seu Senhor. Há 2 propósitos centrais nessa ordenança. Primeiro, o memorial, levar-nos a recordar o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Segundo, a anunciação profética, alertar-nos contra a iminente volta do Senhor para buscar a sua igreja. Portanto, a ceia, ela não é uma opção na vida do crente. Hoje eu tomo ceia, amanhã não tomo. Não, a ceia é uma ordenança de Jesus. E é uma ordem imperativa de Jesus. Tomai, comei, viu? O crente precisa ceiar. Crente que não ceia não faz parte da igreja. Ele está na comunidade aqui, ó. Está na comunidade, mas ele não é igreja. O sentido mais claro desta expressão. Precisa ceiar. Se você não sentiu vontade ainda de batizar, batize logo, porque precisa passar pelo batismo, viu? Pastor, onde fala isso na Bíblia? A Bíblia não fala sobre isso aí, não. Mas o Didaquê, um livrinho que foi escrito no século I da era cristã, quase no tempo que foi escrito Apocalipse, já dizia: todos os crentes que participaram da ceia eram batizados em águas. Então a gente segue essa tradição. Aliás, não se pode fazer teologia sem considerar o que foi produzido na patrística, nos primeiros 4 séculos da era cristã. Tem muita igreja por aí, muitos movimentos, que não respeitam o que foi elaborado nos 4 primeiros séculos da era cristã. Os principais temas teológicos, os fundamentais temas teológicos foram elaborados na patrística, nos 4 primeiros séculos. Trindade, acerca de Jesus como 100% homem, 100% Deus, tudo isso foi discutido. Então a gente segue essa tradição. O batismo é necessário para que você seja inserido no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Outra ordenança é o batismo. O batismo. Por meio do batismo, realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o novo convertido declara publicamente ter aceitado de forma plena, pela fé, o sacrifício de Cristo Jesus. De igual modo, ele anuncia sua morte para o mundo e sua ressurreição espiritual. Então, o batismo, ele tem 3 significados, meus irmãos. O nosso batismo, já disse isso aqui, o nosso batismo nas águas não tem nada a ver com o batismo de João Batista. Você sabia disso? Tem gente que acha que tem. Tem gente que fala assim: hoje você vai descer as águas batismais e os seus pecados vão ficar todos nas águas. Ih, irmão, está errado. Seus pecados já foram apagados a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador. Amém, irmão? Eles já foram apagados no seu encontro com Cristo. Na época de João Batista, eles eram batizados para a remissão de pecados. Mas o nosso batismo não tem nada a ver com remissão de pecados. O nosso batismo, primeiro, é para matricular-nos na escola de Cristo. A gente agora se torna discípulo de Jesus. Segundo o significado do batismo, nos inserir ao corpo, ao povo da aliança. Agora somos o povo da aliança. Deus tem 3 tipos de povos na terra. Deus tem judeus, Deus tem gentios e Deus tem a igreja. Quando você batiza, você agora é a igreja de Jesus. Amém, irmãos?
E o terceiro significado do batismo é nos identificar com a morte de Cristo. Romanos capítulo 6, depois você pode ler lá. Assim como Cristo desceu à sepultura, nós também vamos descer às águas do batismo e ressurgiremos para uma nova vida. Você não deixa de ser pagão a partir do momento que você é batizado. Nós vimos na cultura católica e o pessoal diz: eu tenho que batizar para deixar de ser pagão. Nada disso. Tem gente que é batizado e é pagão, você sabia disso? Nada disso, viu? Não é o batismo que vai te fazer você ser um cristão, é a sua vida. Os judeus lá, no tempo de Jesus, eles eram circuncidados, que a ideia é o mesmo do batismo. Eles eram circuncidados. E Paulo vai dizer o que? Romanos 2: o que adianta essa circuncisão de vocês, se você, na carne, no prepúcio, no órgão genital, se vocês não foram circuncidados no coração? Tem muita gente que é batizada nas águas, mas ainda vive como pagão. Não é o batismo que te faz você um cristão. O que te faz você um cristão é a sua experiência pessoal com Cristo. É o seu relacionamento com Ele. Amém? Mas na cultura católica tem que explicar isso, pastor Salmo. Que tem muita gente que chega na igreja e fala: não, pastor, eu tenho que batizar porque eu tenho que deixar de ser pagão. Um irmão falou isso para mim. Eu falei: irmão, pagão você deixa de ser a partir do momento que você conhece a Cristo. Acabou. Se Jesus voltar, você vai subir sem o batismo, mas se você tem tempo de batizar, batize-se, participe da ceia, porque isso é necessário para um cristão. Amém, irmãos? O batismo não salva, mas o salvo passa pelo batismo. Passa pelo batismo para inserir-se no corpo do Senhor. Então, meus irmãos, meu tempo já se foi. Aqui vai falar sobre a igreja militante, que é a igreja visível. Estão aí nas denominações. Depois fala sobre a igreja triunfante, que é a igreja invisível, essa igreja que um dia vai se encontrar nas nuvens celestiais, e a gente vai conhecer toda ela lá no céu. Amém, irmãos? Essa igreja triunfante é uma igreja invencível. É essa que Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. No imaginário judaico, os muros e os portões da morte eram os mais inexpugnáveis que existiam, os mais fortes, os mais poderosos. Jesus assim: esses muros e esses portões não vão segurar a minha eclésia, não vão resistir o poder da minha igreja, da minha assembleia. Amém? Assim como Cristo foi lá na morte e voltou, assim aqueles que fazem parte da eclésia vão lá até a morte, até o seio da terra, mas voltarão para viver eternamente com Cristo. Os portões da morte, do Hades, os seus muros, não vão segurar a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Essa igreja é poderosa, ela é triunfante. Eu li há um tempo atrás que Stalin se gabava de ter destruído a vida de cerca de, acho que 15 milhões de cristãos ucranianos, e destruído milhares de igrejas na Ucrânia, em outras partes da antiga União Soviética. Ter levado muitos crentes para os campos de concentração na Sibéria, para que arrancasse deles, meus irmãos, a comunhão com Jesus. Mas, impressionantemente, a última pesquisa que fizeram na Europa acerca do cristianismo, quem é cristão e quem não era, o país mais cristão de toda aquela região é justamente a Rússia, com 74 ponto não sei o que lá de pessoas que dizem acreditar em Jesus. Aqueles homens, aquelas mulheres foram levados para aqueles campos de concentração na Sibéria. O nome de Jesus foi arrancado da mente, mas não conseguiram arrancá-lo do coração. Aleluia. E a igreja triunfou, meus irmãos, sobre aquelas colunas de ferro do socialismo, do marxismo. Triunfou sobre as cortinas de bambu e sobre outros países que se opuseram a essa mensagem. E a igreja continua triunfando, meus irmãos, neste mundo, porque ela é poderosa. Poderosa. Já tentaram destruir essa igreja várias vezes, mas ninguém consegue destruí-la. Ninguém. 2000 e poucos anos de história, ela continua firme. Eu estava numa reunião no Rio de Janeiro
com os maiores livreiros do Brasil, junto com o R.R. Soares. E naquela ocasião, o R.R. Soares disse que havia reunido com o ministro Gilberto Carvalho, é isso mesmo? Gilberto Carvalho. E o Gilberto Carvalho disse para ele assim: olha, um dos propósitos do Lula é obstruir o crescimento dos evangélicos no Brasil. É impedir que os evangélicos cresçam tanto assim. Ele quer calar a igreja evangélica do Brasil. O R.R. Soares falou isso numa reunião. Não precisa nem dizer onde o Lula está e o que aconteceu com ele. E a igreja está aí, meus irmãos, elegendo. Aleluia. Aleluia. Porque a igreja ela é poderosa. Não por si mesma, mas porque Cristo, o dono da igreja, o autor da igreja, está com ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Parece frágil a igreja, parece débil, limitada, meus irmãos. Mas aquele que está na sala do comando Todo-Poderoso tem o cetro aí, meus irmãos, do domínio nas suas mãos. E Ele domina sobre o reino dos homens, sobre o reino dos espíritos e sobre todos. A Ele a glória e o louvor para todos sempre. Feche os seus olhos nesta hora, curve a sua cabeça. Agradeça a Deus por você ser igreja nesta manhã. Senhor Jesus querido, aí estão os teus filhos, meu Pai, te louvando, te exaltando, te servindo nesta manhã, porque são a tua igreja, meu Deus, comprados, lavados e remidos pelo teu sangue, tirados para fora, para viverem de forma diferente, para ter, meu Deus, uma cultura diferente, ó Deus querido, para ter uma filosofia de vida diferente, para ser seus discípulos agora, meu Pai. Nós te louvamos por ser a igreja do Senhor, povo do Senhor, meu Pai querido, povo da aliança, povo do pacto. Nós te louvamos por essa bênção, meu Pai, por este privilégio, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.